Oi, turma do sexto ano, sétimo ano, continuando com nossa aula de religião. Hoje nós vamos estar trabalhando aí a sexta quinzena, certo? Dia 18, né? Então, nós já estamos terminando aí a segunda unidade. Quem não fez atividade, faça. Gente, as atividades de religião estão tão boas de fazer, fácil. Vocês assistindo o vídeo, vocês respondem, né? Que nós estamos trabalhando aí sobre textos sagrados. E aí nós estamos aprendendo o que? As parábolas de Jesus. E hoje nós vamos aprender mais outra parábola belíssima, que é sobre o joio e o trigo. Então, Jesus ele reuniu os discípulos e ele começou a contar essa história, né? Ele disse que o homem tinha um campo, né? Aqui vocês estão vendo aí primeiro a imagem do joio e do trigo, né? Que são duas plantas parecidas. O trigo, vocês sabem aí que ele faz a farinha, né? Que faz o pão, faz bolo, tem lá a farinha de trigo. E o joio aí vocês observam que é bem parecido com o trigo. Então, ele contou aí a parábola falando, o homem tinha um campo, né? Tinha uma roça, e ele preparou a terra e começou a lançar a semente do trigo. E ficou toda bem plantada, belíssima a plantação dele. Quando ele terminou de plantar, ele foi descansar, ele foi dormir, né? Foi tirar ali um cochilo. Nisso que ele tirou o cochilo, veio aí uma pessoa e lançou outra semente. E essa semente que essa pessoa lançou foi o que? O joio. Com os meses, a roça estava muito bonita, né? E o dono veio olhar. Quando chegou, disse, o que foi que aconteceu? Vocês plantaram trigo e nasceu aqui também o joio. E ali os servos ficaram preocupados. Não, senhor, mas nós fizemos toda a plantação de trigo, nós não plantamos o joio. E aí os servos disseram, pronto, nós vamos limpar. Nós vamos tirar o joio do meio do trigo. Aí o dono da roça disse, não. De maneira alguma vocês podem fazer isso. Vocês vão esperar para a colheita. Quando chegar o dia da colheita, nós vamos separar o joio e o trigo. Por quê? Se vocês forem tirar o trigo agora, vocês também vão arrancar se vocês forem tirar o joio, vocês também vão arrancar o trigo junto, certo? Então, de maneira nenhuma, deixa aí. Quando chegou no dia da colheita, eles estavam lá, né? Todos trabalhando. E aí vocês observam que eles vão separando, né? Eles vão tirando ali a porção de trigo e vão separando também o trigo do joio. Aí vocês observam aí na imagem agora, ó, que aqui tem o quê? Ele separando o joio e o trigo. Quando ele separa, ele diz, agora eu quero que vocês peguem todo o trigo e coloquem no depósito, né? Bem organizado. Então, todo o trigo agora está separado do joio. E aí os servos disseram, e o joio, o que é que nós vamos fazer? Ele disse, pronto, o joio vocês coloquem no fogo, porque o joio não serve. O joio pode ser queimado. E eles pegaram imediatamente, quando estava todo organizado o trigo, já protegido, todo guardado, eles pegaram ali o joio e queimaram. Quando Jesus terminou essa parábola, os discípulos ficaram com a interrogação. E eles ficaram tão preocupados que Jesus foi descansar, né? Quando Jesus contou essa parábola para muita gente, os discípulos foram lá e disseram, não, mestre, o senhor vai me explicar. Que parábola foi aquela? Que nós ficamos sem entender. Aí Jesus disse, olha, o joio e o trigo representam grupos de pessoas. Tem pessoas no mundo que é trigo e tem pessoas no mundo que é joio. Por exemplo, quando o homem estava semeando ali a boa semente, ele estava semeando a palavra de Deus, ensinando como a pessoa deve proceder nesse mundo, como a pessoa deve se comportar nesse mundo. E o mundo ali, o campo ali representa o que? O mundo, né? E as pessoas, e ele começou a lançar a palavra de Deus. As pessoas têm que fazer o bem, as pessoas têm que andar de maneira honesta, né? Tem que praticar coisas boas. E essas pessoas recebem essa palavra e obedecem, são chamadas de trigos, né? E o joio são pessoas que não querem obedecer a palavra. São pessoas que realmente querem viver na maldade. E aqui a gente observa uma família, essa família aí é a família que está representando trigo, né? Aí a gente vê o pai, a mãe, os filhos obedientes.
Aqui também nós temos outra imagem de uma criança que representa o que? A pureza, uma criança que é obediente, né? Uma criança que realmente representa o que? O trigo. Aqui nós também temos outra criança, né? Duas crianças representando aí o trigo, né? Então são pessoas o quê? Estão aqui na terra, mas são pessoas que fazem o bem, que obedecem a palavra de Deus. E o que é que acontece com essas pessoas? No dia da colheita, no dia que Jesus vir, essas pessoas vão morar nos céus, né? Elas vão para o céu, elas vão para um paraíso. Por quê? Elas obedeceram. E por mais que elas errem, porque nós erramos, elas têm a consciência de quê? De pedir perdão, né? Então, são pessoas que obedecem, são pessoas que fazem o bem. Professor, e quem vem fazer essa colheita é os anjos. Por quê? Eles vão saber realmente as pessoas que são trigo e as pessoas que são joio. Por isso que o homem não deixou colher, porque muitas vezes a gente pensa que tem pessoas que é joio e é trigo. E a gente então pensa que pessoas é trigo e é joio, porque muitas vezes nós julgamos pela aparência, né? Então quem vai fazer essa colheita é os anjos, certo? Então todas as pessoas que obedecem, que fazem o bem, são pessoas trigo. E aqui nós estamos vendo o que? O maligno, né? Ele sempre está semeando joio no meio das pessoas. Como assim, professora? De repente você está bem, de repente você fica com ódio, você começa a xingar, você começa a pensar coisas ruins. Aí são o que? O joio que está vindo na nossa direção. E aí quando vem assim a gente tem que fazer o quê? Pedir perdão, não deixar essa sementezinha mal crescer dentro de nós. Porque se crescer... Muitas vezes de trigo nós passamos a ser o que? Joio, né? Nós vamos seguir o caminho do mal. Então ele sempre está semeando, ele não para. 24 horas o mal sempre está semeando aí na terra. E o que é que acontece com as pessoas que realmente obedecem o joio? São pessoas que ficam mal, né? Aqui a gente está vendo a imagem de um homem aí ó, cheio de maldade. Um homem que... ele não quer obedecer, ele não quer ir para o caminho do bem, né? Aqui nós estamos vendo duas crianças com ódio, uma brigando com a outra, com raiva. E aí são crianças que o quê? Que abriram o seu coração e deixou a semente do joio entrar, né? E a semente do joio traz essa atitude de ódio, de raiva, de brigas, de xingamentos, de mentiras. Aqui nós também estamos vendo outro exemplo aqui de joio. Vocês estão observando ali que tem dois jovens, né? Rindo aí dessa outra jovem, tá vendo? Com hipocrisia, fazendo mangações. Então, são pessoas o quê? Joio, né? Que está nesse mundo fazendo o quê? Todo tipo de maldade. Aqui nós estamos vendo um jovem também, né? Envolvido em bebidas, em drogas, em vícios. São joios, né? Não deram ouvido aí em pessoas para fazer o bem, mas estão envolvidas nos caminhos errados. Professor, e se essa pessoa se arrepender e deixar, aí são pessoas que vão se tornar trigo e não mais joio. E o que é que acontece com as pessoas que obedecem só a questão aí dessa semente más? São pessoas que ficam presas. Aí vocês estão vendo aí, né, as mãos das pessoas presas. Significa o quê? Presa no pecado, preso na maldade, né? Pessoas aí que vivem com palavrões, xingamentos, usando drogas, nos vícios, nas mentiras, né? Fazendo todo tipo de maldade que está no mundo. E o que vai acontecer com essas pessoas? As pessoas aí não vão morar no céu, né? Essa parábola que Jesus contou. E as pessoas que são trigos, os anjos vão fazer a colheita, os anjos vão levar elas para o céu. Então, na hora certa, Jesus vai dizer, não, as pessoas que são trigo, as pessoas que fazem o bem, vão vir morar no paraíso. Mas, infelizmente, as pessoas que obedecem aí, são pessoas que são joio, infelizmente, não podem ir morar no céu, certo? Então, vale a pena ser trigo, vale a pena obedecer. E se há alguma semente no coraçãozinho de joio, nós temos que tirar todos os dias. Nós não podemos deixar, porque a semente pode até vir, mas nós não devemos deixar ela brotar, né? Ela pode até querer vir e dizer, não, aqui você não vai ficar. A única semente que vai ficar dentro de mim é o que eu trigo, porque são coisas boas, né? E um dia também eu quero ir morar no céu,
não é isso? Então, e vale a pena, né? Deixar a mentira, deixar todo tipo de maldade, as coisas ruins, estudar, fazer as atividades, prestar atenção, obedecer os pais. Isso tudo vai fazer de você uma pessoa que vai crescer, uma pessoa que vai se tornar cada vez mais um trigo, e o trigo, nós sabemos que o fim do trigo é ir morar no céu. E o fim do joio, professora, infelizmente é ser queimado, né? Então, até a próxima aula, eu vou estar colocando algumas questões sobre essa parábola do joio e do trigo, ok? Então, um bom dia a todos.